Olá, meu nome é Estela Gomes e está acontecendo agora a segunda mesa da Semana de Jornalismo de 2022. O tema desta mesa é cobertura eleitoral, jornalismo, política e princípios constitucionais, que tem a presença de Miguel Matos, do Migalhas, da Fernando Baide, do podcast Estação 3, do Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, com a apresentação do professor Carlo Napolitano e da aluna de segundo ano de jornalismo, Laura Lopes. Fique agora com algumas entrevistas. Olá, estamos aqui com o Miguel Matos, do portal Migalhas. Ele vai dar uma breve entrevista para a gente. Miguel, obrigada pela participação, por estar aqui na Semana de Jornalismo. Primeiro eu queria perguntar, o portal Migalhas é um portal que produz conteúdo jurídico, político e econômico. Eu queria saber o que vocês buscam com esse tipo de jornalismo. Uma boa pergunta. Na realidade, assim, eu que agradeço o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui na faculdade que eu considero a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. Eu tenho uma experiência boa de circular, então eu digo isso com uma certa categoria. Enfim, eu acredito que o jornalismo está se modificando muito e que nós vamos viver de nichos. Então, o nosso veículo ele já está um pouco adiante, porque a gente já nasceu na era da internet. Nós publicamos para um nicho, que é um nicho das pessoas formadas em direito e que pensam, ou que gostam dessa área jurídica. E dentro dessa área jurídica tem muita coisa. Não adianta só você comunicar com aquelas pessoas sobre assuntos jurídicos. Ou seja, embora o público seja aquele que tem aquele perfil, ele quer saber também de economia, ele quer saber de política, ele quer saber de outros assuntos. Ele quer saber de esporte também, mas isso nós não vamos falar. Ele quer saber de fofoca, de novela, às vezes tem alguns que queiram, mas isso nós não vamos falar. Nós vamos tentar atender dentro de um espectro que a gente consiga atender. Nós não vamos ficar generalista, mas nós vamos dar notícias para ele que possam interessar ele. É mais ou menos isso. Certo. Aqui no evento de hoje, a gente está num momento de crise, a gente está em um ano de eleições. Eu queria perguntar como você acredita que você pode contribuir com a sua fala hoje na Semana de Jornalismo? Eu acho que nós temos que refletir muito sobre o papel do jornalismo hoje em dia. O jornalismo não ocupa mais aquele espaço que ele ocupava antes. Antes, uma notícia no jornal derrubava um ministro. Para dar um exemplo só. Hoje não, hoje ele não tem essa força. Por que ele não tem essa força? O que é que a gente pode fazer para que o jornalismo, que é tão importante para a democracia, possa se reforçar? Eu acho que eu vou trazer algumas opiniões sobre isso. Nós vamos refletir, eu não tenho soluções nenhuma, ninguém tem solução, mas acho que a academia tem mais do que qualquer um que refletir sobre isso para tentar achar caminhos para resolver. Certo, estamos ansiosos pela sua fala. Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Fernanda, obrigado por ter vindo primeiro na Semana de Jornal, ter aceitado o nosso convite. A gente queria saber de você qual a importância de se debater jornalismo, equidade e Estado Democrático de Direito, que é o tema da nossa semana esse ano. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e parabenizar vocês pela escolha do tema, que eu acho que é fundamental em tempos sombrios que nós estamos vivendo, debater Estado Democrático de Direito e colocar o jornalismo, os jornalistas, como agentes fundamentais nessa discussão, eu acho que é muito importante. Eu costumo dizer que sem jornalismo não existe sociedade democrática e moderna. Os jornalistas são fundamentais, eles são os contadores da história que está acontecendo nesse momento, né? A gente registra o que está acontecendo. E só sabendo o que está acontecendo que a gente consegue enxergar quais caminhos seguir e o jornalismo é fundamental nessa discussão. Então, acho que é importante que vocês estejam discutindo isso essa semana. Sim, com certeza. E durante muitos anos, Fernanda, você trabalhou na cobertura do jornalismo local aqui da região de Bauru. Você conhece bem a região e tudo mais. Qual você acha que é a importância da gente ter também os jornalistas locais participando da Semana de Jornal e a gente reforçando a importância do jornalismo local aqui na Semana de Jornalismo da Unesp? Quando a gente fala em cobertura política, enfim, esses grandes assuntos, a gente pensa numa cobertura nacional, né? Mas jornalismo se faz no dia a dia, na comunidade em que você vive. Discutir a política da sua cidade, saber o que está acontecendo na sua cidade, é importante para que você saiba também o que está acontecendo no seu país. Se você não se interessa onde você mora, por que você vai se interessar a nível nacional? E tudo começa por aqui, onde você mora, onde você vive, é aí que você começa a despertar
o interesse. Então, o jornalismo local tem tanta importância quanto um jornalismo de uma grande emissora de rede, por exemplo, né? Sim, sim. Era só isso mesmo. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, estamos aqui com o professor Napolitano, que vai mediar nossa próxima mesa. E agora a gente vai conversar um pouquinho com esse professor da casa para entender o que a mesa vai abordar, qual a importância desse tema para nós, estudantes de jornalismo. Boa noite, professor. Me conta um pouco, por favor, você, como professor formado em Direito, que tem esse convívio constante com estudantes da comunicação, como você entende a necessidade do estudante de jornalismo e do jornalista em exercício de entender sobre direito para fazer a cobertura, para entender sobre o que ele está escrevendo? É de fundamental importância, né? Ter conhecimento sobre o processo eleitoral, sobre o processo democrático. Eu acho que vocês, jornalistas, são a voz para a transmissão para a sociedade desses conteúdos, desses conceitos. Então, acho que essa simbiose entre jornalismo e direito é fundamental para o exercício democrático. Entendi. E agora, nesse momento que a gente está prestes às eleições, que todo mundo está com isso em mente, como você acha que o jornalista deve entender essa dinâmica que acontece entre o direito, o poder, as eleições e a comunicação para conseguir abordar todas essas informações da melhor forma? Como ele pode se educar para ter esse caminho traçado? Olha, acho que um ponto fundamental que apareceu nas eleições presidenciais passadas é o jornalismo não deixar que as fake news tomem uma relevância no processo eleitoral. Acho que esse é o ponto fundamental. Acho que o jornalismo aprendeu com isso, o jornalismo profissional aprendeu com isso. Foi uma novidade naquele momento e acho que estamos mais preparados hoje para encarar notícias falsas, fraudulentas, as populares fake news durante o processo eleitoral, e a gente sabe que isso influenciou sobremaneira as eleições passadas. Entendi. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Estamos ansiosos para ver a mediação da mesa, ansiosos para saber mais desse debate. Então é isso, fiquem ligados para saber mais sobre o exercício democrático e a conexão com o jornalismo.